Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está procurando uma professora apaixonada por psicologia escolar? Bom, nessa entrevista, a Maria Lúcia Marques conta pra gente como a vida a levou para a psicologia escolar e como ela descobriu nisso uma grande paixão. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Salvaia, sou aluna do 6º semestre de psicologia e estou gravando entrevista com os nossos professores para saber quem são eles, os interesses, as trajetórias. E hoje eu estou aqui com uma professora muito querida que me deu aula no primeiro semestre de ética e profissionalismo na psicologia, que é a Maria Lúcia Marques. Obrigada, Maria Lúcia, por ter aceitado o convite. Muito obrigada pelo convite, Patrícia, fiquei muito honrada. E vamos lá, né? Vamos saber um pouquinho da minha vida. Então, eu vou começar com uma pergunta básica. Quem é a Maria Lúcia? Bom, a Maria Lúcia. Maria Lúcia, eu sou psicóloga, sou mãe, né? Sou uma pessoa extremamente dedicada, persistente e carinhosa. Acho que isso me define. Que linda definição. Muito gostoso. E como que você escolheu a psicologia? Em que momento da sua vida você falou, eu quero estudar psicologia? Então, eu decidi mesmo quando eu estava no segundo ano do ensino médio, né? Mas tem toda uma trajetória até eu chegar lá na psicologia, né? Então, acho que tem a ver com a minha própria educação, né? Contar um pouquinho da minha vida aí para vocês entenderem. Eu sou filha única, né? Meu pai sempre foi comerciante e eu entrei na escola com 7 anos, né? Entrei numa escola, na época, numa escola estadual, que eles eram clientes, meu pai era fornecedor para essa escola, e na melhor das boas intenções, a diretora achou melhor eu fazer 7 anos antes de entrar na escola. Aí ela me colocou, né? Entrei, no caso, em agosto, né? Tinha feito 7 anos em julho. E, na melhor das boas intenções, de novo, a diretora resolveu me colocar, gente, numa classe especial. Olha só, isso tem tudo a ver com a minha história de psicólogo escolar, né? Não é? Já começou cedo. Sim, imagina, uma classe especial, uma menininha de 7 anos, né? Que eu queria muito para a escola, tal. E aí, naquela época, né? Naquela época, é 1966, olha, quantos anos atrás, né? Então, fui com uma mala de couro, tal, uma lancheira cor-de-rosa, toda entusiasmada. Chego na escola, uma escola horrível, as meninas grandes, enormes. Eu fiquei apavorada com aquilo, sabe? Foi assim, um terror, tal. Não queria ir mais para a escola, não fui, fiz mó pampeiro. Pronto. Não fui mais para a escola. Fui acho que umas 2 semanas, não quis mais. Eu era um pouco mimada, sabe? Ah, então tá, então vamos esperar o ano que vem. Aí, no ano seguinte, eu entrei numa classe regular, tal. Mas era uma escola extremamente rígida, né? E eu era uma garotinha danada, esperta, né? Eu comecei, assim, a criar estratégias de sobrevivência dentro da escola. Essa foi a história. Então, na escola, eu sentava na primeira fileira, com uma cara de anjo, assim. Se caísse uma caneta no chão, eu falava assim, professora, posso pegar a caneta? Sim, Maria Lúcia. Eu pegava a caneta. Então, quem me via achava que essa criança era um anjo. Não falava com ninguém, assim, tá. Saía da escola, era uma outra menina, né? Como eu já disse, meus pais eram comerciantes, trabalhavam o dia inteiro, eu passava a tarde inteira no clube, né, no Açaí Clube, que era em frente, quem mora aqui na região sul, tal, no grupo, e conhece o Açaí. Eu fui criada no Açaí, então eu ficava à tarde, fazia natação, fazia ginástica rítmica, brincava, andava de bicicleta na rua, brigava, sabe? Brigar de apanhar, de bater e tal. Mas na escola eram 2 pessoas, né? Bom, enfim. E E eu eu não consigo imaginar essa Maria Lúcia que você está falando, de brigar, eu não... brigava, eu era danada, eu brigava mesmo, né? Tem até uma história muito engraçada, mas depois eu conto. Tá? E aí eu tinha tudo para não gostar de escola, né? Porque, enfim, mas eu gostava assim, de estudar, não é que eu gostasse da escola. Então, eu era super dedicada, boa aluna. Na época, tinha uma coisa assim interessante, né? Interessante, entre aspas, né? Tinha um programa chamado Os Astrais. Então, você tinha médias boas, você mandava lá o boletim, você ia, participava, recebia medalha na televisão.
Aí eu fui, recebi medalha, sabe aquela, assim, aluna certinha. Aí, terminado o Fundamental 1, né, eu entrei aí na grande escola da minha vida, que foi o ginásio, né, era Ginásio Estadual Vocacional Oswaldo Aranha, né, na década de 60, né, por influência do Valon mesmo, né, foram fundados ginásios vocacionais no Brasil. E um desses ginásios é aqui na Rua Flórida, né, na rua, inclusive, que eu moro até hoje. E era uma experiência assim, inusitada em termos de educação. Né? Então, para entrar no vocacional, você só entrava, no caso, no primeiro ano ginasial, não tinha como você entrar no meio do percurso. A ideia é que o aluno deveria desenvolver os aspectos intelectuais, cognitivos, mas também ele deveria valorizar o trabalho braçal, né? Então, dentro desse colégio tinha uma casa e a gente aprendia a fazer tudo, desde jardinagem, talagarça, costura, enfim, tudo, culinária, tudo que você possa imaginar. Tinha educação doméstica, né, que era essa disciplina, práticas comerciais, artes plásticas, teatro, tinha música, era uma experiência maravilhosa. Bom, aí como chegamos na psicologia? Chegamos que lá tinha uma psicóloga escolar, né? Então, nós éramos assim, extremamente cuidados por essa escola. Nessa escola tinha uma orientadora educacional, tinha uma orientadora pedagógica, cuidava dos aspectos pedagógicos, e tinha a psicóloga. E a psicóloga fazia reuniões semanais com a turma. Eu me lembro até hoje que, com a minha classe, as reuniões eram sempre às sextas-feiras, à tarde, né? Então, e a classe tinha só 30 alunos, né? Então, ela conversava com a gente sobre as nossas relações, as brigas que nós tínhamos entre a gente e tal. Enfim, era uma experiência muito legal. Eu nem sabia que ela era psicóloga, mas eu pensava, nossa, que coisa legal. Quando eu crescer, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso. Isso eu tinha o quê? 12 anos, 12, 13 anos e tal. Então, acho que isso foi uma marca importante na minha trajetória, ter estudado no colégio vocacional. Inclusive, no YouTube, tem alguns vídeos sobre o CEVOA, né? Uma experiência muito boa em educação que, infelizmente, com a ditadura militar, ela caiu, né? Na época, o Jarbas Passarinho, ele acabou com o ensino vocacional no Brasil. A Maria Nilde, que era a diretora, foi exilada, vários professores exilados, porque que se alegava que muitos desses professores eram ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Então, por isso que eles foram exilados, enfim, né? E era uma experiência, assim, maravilhosa, em termos de educação, muito boa mesmo. Bom, então essa é uma marca que eu acho que foi muito positiva na minha formação, né? Então, eu pude, vamos dizer assim, ressignificar minha primeira experiência de fundamental, que foi horrível. Imagina, uma criança ter que se dividir, ser uma de um jeito, outra de outro, quer dizer, Sim. muito, muito doentio, né? Esse primeiro momento. Mas no segundo era tudo de bom. Nossa, maravilhoso. Aí, saindo de lá, essa experiência durou 4 anos, né? A minha turma foi a última turma de vocacional. E então, no ano seguinte, né? Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, já era colégio do Estado normal. E aí os professores que antes tinham dedicação exclusiva, eles ficavam lá 8 horas, né? Eles davam aula, e o resto do tempo eles atendiam as nossas necessidades. Eles passaram a não poder mais fazer isso, né? Eles viraram professores de escola estadual, que davam um número X de aulas no lugar, depois corriam para uma outra instituição e assim, né? E eu comecei a reclamar muito. Eu dizia, nossa, mas não é essa escola, não é o meu vocacional. Ah, eu quero o meu vocacional, mas meu vocacional tinha morrido, não tinha mais essa experiência. Daí eu saí de lá, fui estudar no Colégio Objetivo, né, na Paulista, que foi um choque, né? Um choque, assim, em termos educacionais, porque o ensino vocacional, prova valia 20% da nota, então eu não tinha o menor medo de fazer prova, valia 20%. Nós tínhamos trabalhos de autoavaliação, avaliação dentro do grupo, seminários, enfim. Passei por uma escola extremamente conteudista, né? E me deparei com uma outra realidade,
que tinha uma série de conteúdos que eu desconhecia. Eu tinha uma boa formação, sabia estudar, mas me faltava muito conteúdo, essa é a verdade. Aí, justamente porque eu sabia estudar, eu consegui dar conta desse conteúdo que faltava, né? E eu enfiei na cabeça que, então, enfim, eu ia entrar na USP, né? E aí comecei a estudar muito, tal, e acabei optando aí pela psicologia. Como? Meu pai tinha, assim, um certo desejo que eu fizesse medicina, né? E eu tinha nota, realmente, para poder entrar numa faculdade de medicina. Mas eu ficava lembrando da outra, né? Da outra psicóloga, lá do vocacional, e, e eu pensava, nossa, mas eu queria fazer aquilo que ela fazia, tal, mas... E aí tinha uma certa pressão, inclusive, do colégio, né? Porque o objetivo, ele valorizava quem fizesse medicina mesmo, né? No ensino médio. Aí meu pai, também, através ele era comerciante, ele tinha um cliente que era professor da USP, né? Da Pinheiros. Então, lá fui eu assistir uma aula na Pinheiros, uma aula de medicina. Aí, olha como é a vida. Estou eu lá sentada na bancada, numa aula de anatomia, que eu pensei, meu Deus, que horror, que horror. Tinha uma perna assim, e os alunos desenhando os músculos, e eu, não é que eu, sabe, assim, eu pensei, eu não quero isso para mim. Aí eu comecei a conversar com um rapaz, e aí ele falou que ele era psicólogo. Eu falei, você é psicólogo? E você está fazendo o quê? Ele falou, estou fazendo medicina. Você não gostou da psicologia? Ele falou, não, eu gosto da psicologia, mas eu quero resolvi fazer medicina também. Bom, resultado, eu atrapalhei a aula, porque eu passei o resto do tempo conversando com o moço, né, que era psicólogo. Ai, me conte como é o curso de psicologia, tal. E ele foi falando, falando. Bom, saí de lá decidida, vou fazer psicologia. Cheguei em casa e falei, já decidi. E ele me olhou assim com uma cara, pronto, né? Se apaixonou pela medicina. Aí eu falei, vou fazer psicologia. Em psicologia, eu falei, sim, olha, lá na aula eu conheci um moço que fez psicologia, eu amei, é isso que eu quero para minha vida, é isso. Ele jamais esperava escutar isso, né? Então, imagina, uma pessoa vai se uma aula de medicina e volta falando que quer fazer psicologia. E foi assim que eu decidi, né? Aí entrei. Eu já estava no segundo ano no ensino médio quando fui assistir essa aula. Aí eu já passei meu terceiro ano do ensino médio focada, estudava realmente muito, 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 muito. E aí entrei, né? Aí fiz graduação na USP e, e aí comecei a ter contato com psicanálise, comecei a me apaixonar por psicanálise, comecei a fazer análise na época, no terceiro ano, acho que mais ou menos em abril do terceiro ano da faculdade, eu fazia 2 sessões de análise por semana, uma análise kleiniana, de divã, tal, com 2 sessões, e a minha analista me propôs uma terceira sessão. Só que, obviamente, meu pai não podia arcar com 3 sessões. Aliás, ele só podia arcar com 2, porque ele não pagava a faculdade, né? Então, ele arcava com as 2 sessões e tal. E daí eu pensei, eu preciso trabalhar para pagar uma terceira sessão. Mas trabalhar no quê, né? A faculdade era período integral, onde que eu ia trabalhar? Bom, paralelamente a isso, eu fazia, né, licenciatura em psicologia, porque naquela época, no caso nos anos 70, existiam 3 certificações, né? Tinha a certificação de licenciado em psicologia, para quem optasse por fazer umas disciplinas à parte na faculdade de educação, bacharel em psicologia e, de fato, psicólogo, tá? No 5º ano. Essa licenciatura em psicologia permitia dar aula no ensino médio. E, na época, existia psicologia no ensino médio, né? Tanto no antigo colegial, como nos cursos de técnico em enfermagem, técnico, enfim, em publicidade, secretariado. Enfim. E aí, como eu tinha feito essa disciplina, essas, né? Na verdade, foram 4, eu me candidatei a uma vaga, né? Eu estava no 4º ano, na verdade, de psicologia. Nem era no 4º, foi em janeiro que eu me candidatei a essa vaga, e aí eu passei, né? E aí eu comecei o 4º ano já dando aula de psicologia. Olha que Olha beleza. que interessante. Muito legal. Os alunos eram da minha idade,
porque eu tinha 22 anos, né? Então era meio que uma festa, né? Eram 2 aulas à noite, só que eu dava às sextas-feiras. Mas também foi um ponto muito importante na minha carreira, sabe, Patrícia? Por quê? Porque eu descobri que dar aula é uma delícia. Eu amo dar aula, né? Você sabe, você é minha aluna, você sabe, eu sou super apaixonada por educação. E eu descobri isso dando aula para o pessoal, né? O pessoal, na época, era um curso técnico de publicidade. Eu dava 2 aulas por semana e eu pensei, mas isso faz eu pagar a minha terceira sessão. Eu conseguia pagar a terceira sessão com essas 2 aulas semanais. Mas eu quero mais, né? Eu quero mais aulas. E o meu sonho era dar aula de psicologia do desenvolvimento, né? Porque eu era apaixonada por Freud, até hoje eu gosto muito do Freud, mas na época era uma paixão, assim. E eu queria ensinar Freud e queria ensinar Piaget, né? As 2 coisas que eu queria ensinar. Aí eu fui atrás de uma escola, né? Por uma indicação, fui atrás saber se eles precisavam de um professor. Aí me perguntaram, mas eu tinha uma cara de criança, né, gente? Tinha o quê? 22 anos ainda. Aí me perguntaram, mas você é formada? Aí eu falei, não, então não. Então não é possível, a gente só contrata pessoas formadas. Aí eu falei assim, não, então, mas a licenciatura agora eu já vou ter no final do 4º ano, tal. Então, o ano que vem, né, eu já vou ser licenciada. Eu não seria psicóloga, mas sou licenciada em psicologia. Aí a pessoa me falou assim, olha, no período da noite, eles estão precisando, sim, de um professor. Vai lá e fala com o professor fulano de tal. Aí eu peguei e fui, né? Aí cheguei lá, imaginei que fosse um senhor idoso, que nada, sabe? Um jovem de 26 anos, que era o diretor. E aí começamos a conversar e a primeira pergunta, por que você quer dar aula? Eu ingenuamente falei assim, para continuar pagando minha terceira sessão de análise. Veja se é a resposta que se dê numa entrevista. Aí eu falei assim, para pagar minha terceira sessão de análise. Aí ele me falou, você gosta de análise? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, meu irmão é psicanalista. Eu falei, não diga. Aí ele falou, Aí ele falou o nome do irmão dele, mas uma questão de preservar a identidade das pessoas, eu não vou dizer. Aí eu falei assim, nossa, que beleza. E ele falou assim, eu também faço análise. E aí ficamos conversando, falando, tal. E depois ele falou assim para mim, então, olha, mas agora nós não estamos precisando de professor, não. Eu falei, puxa vida, mas me falaram que vocês precisavam. Ele falou assim, não, mas, enfim, se precisar eu te chamo em fevereiro. Aí eu falei, ai, que pena, eu preciso tanto dessas aulas, tal. Mas tudo bem, eu vou procurar outros lugares, mas de qualquer forma eu agradeço, aguardo, tal. Bom, no dia seguinte, um telefonema, né, dizendo para ir lá. Aí fui lá novamente. E aí ele foi assim, nossa, ele era assim muito pontual. Ele falou assim, olha, eu te chamei, eu acho que você vai começar o 5º ano. Então, você não deve saber muito de psicologia. Eu olhei assim para cara dele. Mas você parece uma pessoa muito determinada, e eu acho que você vai ser uma excelente aquisição aqui para o colégio. Tinha faculdade, mas no caso não era na faculdade que eu daria aula, era no ensino médio. Acho que você vai ser uma excelente aquisição aqui para o colégio. Então, eu vou te contratar. Eu, muito Nossa, obrigada. que legal. E foi assim, aí foi meu segundo emprego, né? Meu primeiro foram aquelas 2 aulas que eu dava, só, de sexta-feira. Depois, essa escola eu fui contratada para dar psicologia do desenvolvimento, né? Ah, que legal. Eram 6 aulas, mas um dia só tinha 4, eu tinha aqui 2 dias. Daí a classe era muito grande, dividiram a classe, pronto. Daí eu passei mais vezes, e depois a outra professora foi embora. Bom, moral da história, passei da aula todas as noites. E E aí você deixou aquele primeiro, ficou só com esse? sim, tive que largar o outro. Fui lá, conversei, agradeci e tal, e fiquei nessa escola. Essa escola, eu vou falar o nome, gente, porque, olha, realmente, eu tiro o chapéu para os antigos donos da escola, que infelizmente a escola não existe mais, sabe? Chama-se Colégio Costa Braga, tá? É um colégio que estava na Granja Julieta, mas muito bom mesmo, né? E aí comecei a dar aula, falando, né, no curso magistério. Acabei entrando em contato com as filhas do dono do colégio,
que me convidaram no ano seguinte para fazer uma palestra na educação infantil. Aí eu fui fazer a palestra, né, para as professoras, eram 12 professoras, e aí no final, a palestra era sobre desenvolvimento, né, era a minha praia, era falar um pouquinho o que acontece com a criança com 2, 3 anos, 4 anos, tal. E aí uma professora, graças a Deus, falou assim, olha, é tão legal, foi tão boa essa conversa com a Lúcia, você não podia contratá-la para ser psicóloga da escola? E eu, aí a Cris, né, falou assim, não sei, quem decide isso é o meu pai, eu tenho que conversar com ele e tal. Aí eu pensava, tomara que ele diga que sim, tomara que ele diga que sim, tomara que ele diga que sim. Bom, aí ela conversou com o pai, e o pai dela concordou, e eu passei a ser psicóloga lá do Costa Braga, né? Olha que legal. Muito legal, né? Só Na uma coisa, educação. você, em momento algum, você comentou sobre timidez. Você nunca foi tímida, então? Para dar aula, para fazer palestra? Não, na verdade, assim, como eu disse, né? Eu era uma menina lá no fundamental, caía a caneta, posso pegar, mas aquilo era meio que estratégia de sobrevivência, tá? Aí, depois, no vocacional não, eu fazia seminários, eu falava, sempre gostei de falar, tal. Então, foi tranquilo. E aí, comecei a ser psicóloga escolar, continuei dando aula lá no colégio à noite, e era psicólogo escolar, também tinha o consultório, tinha alugado uma sala, tinha levado, na época, podia, hoje em dia, é uma questão ética, né? Acho que a gente até já discutiu, que a gente não pode estar tirando pacientes de uma instituição e levando para um consultório privado, tá? Mas naquela época isso era uma coisa que acontecia, né? Que se você montasse consultório, você poderia levar o paciente da faculdade. Então, eu levei um pacientezinho que eu tinha, e depois a faculdade me encaminhou outro, e foram meus primeiros pacientes. Então, eu sempre tive, assim, um pé na escola e um pé no consultório. Que legal, que história gostosa de escutar. E o jeito que você Então, conta, né? Você gosta de contar histórias. gosto. Eu lembro quando você contava os casos na aula, era É, muito gostoso. então, e que mais? Formação? E como você chegou até a FMU? Então, na FMU foi assim, eu entrei na FMU em 2016, mas anteriormente eu trabalhei em outras instituições, né? Eu, na verdade, eu tinha me inscrevido como é que chama? Ai, meu Deus, é um site que tem aí de empregos. Quase esqueci o nome do site. Cato? Esses Cato, assim? isso Ah, mesmo, Cato. Aí, quando foi em julho de 2016, me ligaram da FMU se eu queria fazer uma entrevista. Aí eu falei, legal. sim, eu quero, né? Aí fui, fiz uma entrevista, dei uma aula teste, e daí eu fui contratada. Que legal. Foi assim. Legal. E a sua formação? Depois da faculdade, você fez outros cursos? E, então, minha formação foi a seguinte, Patrícia. Assim que eu terminei a faculdade, como eu disse para vocês, eu trabalhava, né, à noite e de dia, né, fazia consultório. Então, no primeiro ano de formada, eu só fazia grupo de estudos, tá? Fazia minha análise, né, 3 vezes por semana, fazia supervisão, tive assim, a possibilidade de fazer supervisão com o Riad Simon, nossa, que é uma sumidade em termos de psicanálise, fiz com a Tânia Tissu, Aiello, né? Que agora é só Tânia Aiello. Enfim, com um pessoal assim, muito legal, que foram muito importantes na minha formação. Mas eu queria uma formação em psicanálise mais institucionalizada, né? Então, no ano seguinte, eu me inscrevi no SEDES Sapiense e fiz formação em psicanálise no SEDES, né? Essa formação tinha a duração de 4 anos. Na época, existiam 2 cursos de psicanálise no SEDES, né? Um era do Roberto Azevedo, que depois foi para Campinas, e o outro era da Regina Schneider. O da Regina, que tinha a Regina, a filha da Regina, o Renato Nezan, a Lucia Fux, o Mário Fux, vários psicanalistas, foi esse que eu fiz, né? E aí, no meio do percurso, foi fundado o Departamento de Psicanálise do SEDES, Sapiense. E também no meio desse percurso, a Regina Schneider faleceu, né?
E ela era uma figura assim, muito carismática, muito importante no SEDES, e nenhum outro professor queria assumir aquele lugar. Então, por conta disso, fizeram vamos dizer assim, um grupo de gestores, né, para o SEDES. E a minha supervisão, enfim, não tinha horário que batesse com esses professores para poder fazer supervisão. Então, meu curso de 4 anos acabou virando 5, o de psicanálise, né? E eu já trabalhava na escola, e eu sempre levava questões do tipo, mas o que a gente faz com a criança que não quer fazer lição de casa? O que a gente faz com a criança que não para em sala de aula? Que tem criança que não para, que se joga no chão, que chora, enfim. Quando a gente sabe que, na verdade, é uma escola legal, os professores são legais, né? Mas que mais, né? E aí eu levava essas questões, e os meus colegas diziam assim, ai, Luz, como você é educada para a escola, né? Isso é só um sintoma. Eu falava assim, gente, você já trabalhou na escola? Não, então, é isso. Quem está de fora é muito fácil falar, né? Né? Quer dizer, tudo bem, é um sintoma, mas como a escola vai dar conta desse sintoma? Tá? O que a escola pode fazer? Obviamente que essa criança precisa de uma ajuda, né? De uma psicoterapia fora da escola, de uma orientação de pais, mas o que nós da escola podemos fazer, né, para essa criança? O que nós podemos fazer com esses professores que ficam angustiados, que não sabem o que vão fazer com essa criança? Não sabe se briga, se não briga, se passa a mão na cabeça, o que faz, né? Bom, aí eu ficava desolada, porque eu não tinha interlocutores para isso, sabe, Patrícia? Aí eu pensei, eu vou fazer mestrado. Eu acho que se eu fizer mestrado em psicologia escolar, pronto, vou saber. Aí fiz mestrado, né? Entrei, me inscrevi na USP, né, no mestrado em psicologia, chama-se Psicologia Escolar, Desenvolvimento e Aprendizagem, né? Um dos departamentos de lá. E aí fiz o mestrado. No mestrado, então, era a minha grande questão, né? O que a gente faz com essas crianças? Mas aí eu tinha que afunilar mais a minha pergunta, né? Então, o que eu via no colégio era assim, que algumas crianças, elas conseguiam se alfabetizar rapidamente, né? E outras crianças demandavam um tempo maior. E por que isso, né? Se essas crianças eram todas de classe média, né? Crianças que tinham vários portadores de texto em casa, não tinham histórico de reprovação. Então, por que uma escola boa, de qualidade? Então, quais eram as marcas, né? O que fazia com que algumas crianças se alfabetizassem rapidamente e outras não? Então, eu transformei isso na minha pergunta de mestrado, né? Então, meu mestrado foi sobre Legal. isso, né? Uhum. E chama-se, né? Termo enorme, o tema. Estudo psicopedagógico da criança pré-silábica resistente, entre aspas, dentro de uma intervenção pedagógica construtivista interacionista. Uau! Então, eu queria entender, não, um texto enorme, né? Quais eram as marcas, né? Se tinha a ver com questões internas, intrapsíquicas da criança, questões da família, se tinha a ver com ter feito educação infantil ou não. Mas, como eu já, assim, eu respirava o colégio, né? Eu amava o colégio, assim. Então, eu não teria o distanciamento suficiente para coletar os dados lá no Costa Braga. Então, eu resolvi coletar os dados na rede pública. Então, através de uma colega do mestrado, né, eu fui parar na secretaria, na diretoria, né, de ensino lá de Diadema, e acabei acompanhando 4 boas professoras, porque eu queria garantir que o problema não fosse um problema pedagógico, entendeu? Uhum. Então, eu Certo. queria isolar essa Eliminou variável. uma variável, né? Isso, eliminei essa. Então, eram 4 boas professoras que eu acompanhei o ano inteiro, né? Reduzi, no caso, o número de horas no colégio, né? Para poder dar conta disso. E eu acompanhei essas crianças durante um ano, fiz várias avaliações ao longo do percurso e pronto, e aí meu mestrado foi sobre isso.
E só uma curiosidade, quando você fala que você acompanhou, você fazia observação em sala de aula ou como que era essa? Esse acompanhamento é assim. Eu assistia uma vez por semana aula em cada classe. Eram 4 classes, né? Sendo 3 classes de manhã e uma classe à tarde. Então, eu fui apresentada para as crianças como uma pessoa que queria conhecer as crianças e queria entender como as crianças aprendiam. Então, era uma observação participante, eu interagia com as crianças, interagia com os professores, tudo. E para coletar os dados, além das observações, eu usei, a princípio, um livro, né, chamado O Peixe Pichote. Então, eu fiz uma sessão com as crianças, sentamos todo mundo no chão, em círculo, eu e a professora, aí eu li o livro, Peixe Pichote, mostrar para as crianças, e aí tinha uma folha que eu tinha preparado com os desenhos que apareciam no livro, Peixe Pichote. E daí eu fazia um combinado com as crianças, delas escreverem do jeito delas, né? E aquele dia não era para olhar na escrita do amigo, das outras vezes era para olhar, mas nesse dia não era para olhar, era do jeitinho deles. Então, aí eu fiz um levantamento, eram um total 121 crianças, e dessas 121 crianças, 61 eram pré-silábicas, que é o primeiro nível de concepção de escrita, segundo a Emília Ferreira. Né? Dessas 61, então, eu separei assim, eu tinha o nome dessas crianças e eu observava todo mundo, né, para as crianças não se sentirem observadas, sentir que isso causar algum mal-estar a elas. Então, eu conversava com todo mundo, mas obviamente que eu ficava mais de olho nessas crianças, né? E aí, combinei com as professoras que quando 75% da classe já tivesse mudado de nível, eu entraria com uma segunda avaliação. Aí eu entrei com uma segunda avaliação dos mesmos moldes. Aí eu usei um outro livro chamado A Pipa Pepita. Bem interessante a Pipa Pepita também. E também o mesmo esquema, né? Roda de conversa com as crianças, com o livro, avaliação, pronto. Daí eu separei em 2 grupos, né? Os que se alfabetizaram rapidamente, né? Desses 61 que eram pré-silábicos, na segunda aplicação, 2 tinham saído, então tinham 59. Então, dessas 59, eu separei as 11 crianças que estavam mais adiantadas em termos de construção da escrita e as 11 crianças que estavam com mais dificuldade. E aí eu fiz 2 grupos comparativos, né? O grupo A, que avançou bastante, e o grupo B, que não. E daí eu queria ver quais eram os fatores comparando os 2 grupos. Foi isso que eu fiz. E daí eu fiz avaliação psicopedagógica na época, apliquei alguns testes nas crianças, fiz entrevista com as famílias. Né? Que legal. É muito gostoso ver você falando, porque dá para ver a paixão que você tem por aquilo que você desenvolveu. Sim, nossa, eu acho emocionante isso, assim, sabe? A importância que isso tem, né, para a ciência, para a educação, e o quanto você colocou seu coração nisso, eu acho muito, muito gostoso. Então, Patrícia, isso virou um livrinho chamado Alfabetização Hoje. Olha, mesmo? É mesmo, Quando que você lançou? Eu não entendi. Você lançou na época ou na algo mais? Não, na época, na atual não, é de 93, porque eu coletei os dados em 91, aí em 92 eu defendi, né? Em 93, esse livro é meu e da minha ex-orientadora, né? Que Nós somos legal. as organizadoras, aí o primeiro capítulo é uma síntese do meu mestrado, e os outros capítulos são de outros professores. Então, na época não tinha, até tinha computador, mas não tinha toda essa facilidade. Então, era gravado nos disquetes, né? Não sei se você se lembra, né? Então, eu ia atrás dos professores lá na USP, por favor, tá, ficou pronto o disquete? Não, não ficou, ia e buscava. Tá. Então, tem vários professores dentro desse livro também. Que legal. Se os alunos quiserem ler, como que eles podem ter acesso? Falando do livro, é esse livro aqui, ó. Alfabetização Hoje, Maria Amélia Azevedo. Olha que legal, parabéns. E Maria, opa, deixa eu achar a câmera aqui. Dá para ver? Dá. Só que tem que colocar ele mais retinho. Isso. Mais para cá agora. Isso. Ótimo. Então, é o primeiro capítulo. Aí, terminado o mestrado, a minha orientadora falou, você não quer fazer doutorado? Aí eu falei, mas você acha que eu entro?
Ela falou assim, claro, eu te ajudo a escrever e tal. Aí ela ajudou a escrever o projeto, e aí eu entrei no doutorado. Né? Aí, já como eu tinha trabalhado escrita no mestrado, no doutorado eu resolvi trabalhar leitura. Legal. Né? Mas aí depois eu acabei mudando de orientadora, tal, no meio do percurso, porque eu queria fazer com uma leitura psicanalítica, né? E aí a minha orientadora do mestrado não tinha essa leitura, né? Essa formação de psicanálise. E aí o meu doutorado foi com a Maria Amélia Azevedo, foi com a Marlene Guirado, né? Que legal. Então, e qual foi o tema? Então, foi as marcas da escola e da família na formação do leitor. Olha, que fantástico. Por quê, Patrícia? Porque o que eu percebi era assim, na educação infantil, porque eu ainda continuava sendo psicólogo escolar, na educação infantil, gente, se você souber contar uma história bem contada, você seduz no bom sentido as crianças. As crianças amam, elas querem mais, elas querem ler, etc. Então, ficava evidente isso. No fundamental, os professores também eram bons. Só que, por mais que o professor fizesse, a criança, vou ter que escrever essa história. Ah, não. Então, aquele amor lá da educação infantil ia diminuir. E aí, nas reuniões do colégio, né, que eu participava, umas reuniões com o pessoal também do ensino médio, algumas professoras do ensino médio de literatura falavam assim, Lúcia, quando chega no ensino médio, o aluno fala, tem vídeo? Porque se tiver em vídeo, pronto, aí já não vai ler mesmo, vai assistir o vídeo. Antes eu queria um resumo, agora eu não quero nem resumo, agora eu quero em vídeo, né? Quero vídeo, Então, isso, Patrícia, já não é de agora, não. Isso já em 96, 95, tinha já os vídeos tal, né? Não na internet tal, mas tinha os VHS da vida e os alunos preferiam ver em VHS do que ler os livros. Aí eu pensava, gente, acontece alguma coisa nesse percurso. Alguma coisa faz com que a paixão de ler se transforme em algumas pessoas não quero ler. E outras não, outras continuam gostando de ler. E também, que eu observava, nessa época, eu era professora da Unip, né? A minha primeira faculdade que eu dei aula foi na Unip, né? Na Unip, e também depois o Costa Braga abriu faculdade de pedagogia e eu dava aula nos dois lugares. Então, na Unip eu via a mesma coisa. Eu tinha alunos que eu sugeria, gente, olha, esse livro aqui é um livro bem legal, tal. Na aula seguinte, o aluno estava com o livro. Oh, legal. E tinha outros alunos que falavam assim, mas vai ter que gastar esse dinheiro com a Xerox. Eu falava, mas vai ler como? Tem que ler, né? E aí, você pode pensar, mas é que a pessoa não tem dinheiro. Mas não era a realidade daqueles alunos, tá? A realidade dos alunos de lá é que eles podiam sim comprar os livros, né? Uhum. Você percebia que ia com uma camiseta de grife e não comprava livro. Né? Então, o que acontece com as pessoas? Então, eu transformei isto na minha pesquisa de doutorado. Né? O que acontece com as pessoas? Né? Quais são as marcas? Então, olha, a resposta é assim. Nos meus sujeitos, no caso, eu entrevistei adultos, tá? Eu entrevistei 18 pessoas, nascidas em diferentes décadas. Década de 20, de 30, de 40, 50, 60, 70 e 80, tá? Como eu fiz essa pesquisa, no caso, em 98, os mais jovens, né, já eram os universitários, não meus alunos, tá? Não entrevistei alunos. Mas, inclusive, eu cheguei a alguns através dos meus alunos. Tá? Então, o que a gente percebia era assim, eles falavam livremente sobre a experiência deles, quanto leitor, o que eles lembravam do percurso, e as lembranças positivas estavam sempre ligadas à família, Patrícia. Muito interessante. E muitas vezes nem mencionavam escola, eles se empolgavam. Por exemplo, teve uma moça que contou que a mãe dela ia à feira e comprava a revista Recreio para ela, então ela adorava ler a revista Recreio que a mãe comprava. Nossa, como era legal, eu me lembro bem. Aí uma outra dizia assim, disse assim, então, meu avô tinha um livro, A História do Mundo, eu sentava no colo do meu avô aos domingos e meu avô deixava eu ler o livro. Então, eram assim lembranças muito
imbuídas de afeto, de Um carinho, vínculo emocional, né? sim. E aí, nem falavam de escola, e eu tinha que saber um pouco de escola, eu falava: "Bom, em relação à escola?". Então, escola? Que horror, não. O que eu lembro de escola é que tinha que ler o livro, tinha que fazer resumo do livro. E aí, então, eu tinha que fazer numa ficha, e aí não cabia o meio, então eu escrevia o começo e o fim, e a professora dizia: cadê o meio do livro? Outro dizia assim: eu escrevia com letra de formiga, e a professora: não dá para ler com essa letra de formiga. Ou outros lembravam: não, mas eu tinha que ler e depois tinha a prova do livro, né? Então, o que eu, né, o que eu cheguei à conclusão é que, do jeito que a escola estava estruturada, a escola matava o prazer de ler. Olha que coisa, né? Que É, deveria ser o contrário, né? aqueles que gostavam de ler, eles diziam assim: então, eu gosto de ler, mas eu tenho que ler tantas coisas, universitários, né? Eu preciso ler tantas coisas para minha formação, que eu sei que é importante, que eu devo ler, mas as outras coisas que eu quero ler, eu não tenho Não dá tempo de tempo. ler, não dá tempo, né? Então, vários me falavam que eles tinham listinhas do que eles leriam depois de formados. É, porque a gente tem que tirar um tempo, férias, só para ler tudo que a gente gostaria de ler, né? É verdade. Então, essa é o meu percurso. Muito bom, muito gostoso. Então, e E aí, é, pode falar. aí depois que eu terminei o doutorado, eu pensei: agora chega, agora eu não faço mais nada. Né? Depois que você faz o doutorado, você fala: não, agora chega, agora eu vou descansar, agora não vou fazer mais nada. Aí, passado uma semana, me liga a minha coordenadora da pós-graduação, né? Porque durante esse tempo todo, né, no caso, assim que eu terminei o mestrado, eu passei a dar aula no curso de pós-graduação também, né? E era uma instituição que tinha assim, vários polos, né, por São Paulo, né? Então a gente ia para no final de semana, então dava aula sábado o dia todo, tal. E aí a coordenadora me falou assim: Lúcia, você quer fazer formação em psicopedagogia? Eu, não. Ela falou: mas você não quer? Aí eu falei, Essa cara. assim, não, olha, eu estou meio traumatizada com o doutorado, eu quero descansar um pouco. Ela, não, mas é com a Alicia Fernandes. A Alicia Fernandes, para quem não sabe, gente, é uma sumidade em termos de psicopedagogia, né? É uma pena que ela faleceu, né? Ela faleceu, acho que em 2015. E ela é a fundadora do EPSIBA, que é a Escola de Psicopedagogia de Buenos Aires, né? E ela dava aulas, assim, vamos dizer assim, aulas remotas, vamos dizer assim, né? Então, ela tinha formação específica lá em Buenos Aires, e ela viajava pelo Brasil, ela vinha, ficava uma sexta, um sábado, um domingo, você tinha aula com ela, aí na época a gente já tinha e-mail, tal, mandava as coisas por e-mail, ela corrigia, e depois na volta ela devolvia, né? E assim sucessivamente. Uma formação muito legal, e o último módulo era obrigatoriamente em Buenos Aires, você tinha que ficar lá uma semana para terminar a formação. Aí eu comecei a formação, só que por uma questão econômica eu não terminei, né? Porque era caro, entendeu? Porque, assim, por exemplo, teve uma época que nós éramos de 22 alunos só, né? Sim. Pensando primeiro módulo, segundo, terceiro, quarto, então a gente tinha que ratear as despesas, né, do flat dela, de passagem e tal, e ficava assim, uma coisa muito cara. E nessa época minha filha nasceu, que eu sou uma mãe coruja, né? Isso já tem 15 anos atrás. E então aí eu optei por parar a formação. Então, eu amo psicopedagogia, sou professora do curso de psicopedagogia também, que eu acho que é a possibilidade de você casar essa questão que eu queria lá no início, lembra? No Sim. mestrado? Casar as questões emocionais com as questões cognitivas. Amo mesmo a psicopedagogia, acho uma formação muito boa, mas faço uma prática psicopedagógica, né? Que, na verdade, a nossa formação enquanto psicólogo nos permite, né? A gente não pode se intitular psicopedagogo sem ter feito a formação em psicopedagogia. Porém, você, enquanto psicólogo, pelo nosso conselho, a gente pode sim ter uma prática psicopedagógica. Legal.
Então, hoje você é professora e você também atende em clínica? Sim, mas agora muito menos do que antes, né? Teve uma época que praticamente era a minha remuneração era 50% das aulas, 50% do consultório, né? Mas depois que a minha filha nasceu, eu comecei a reduzir o consultório, porque eu também queria curtir minha filha, né? Sim. E consultório é uma coisa muito sazonal, né? Então, se você vai diminuir alguma coisa, se você estiver pensando no financeiro, é melhor você ficar com as aulas. Aí eu Aham. diminuí o consultório, né? E faço mais supervisão, mas também atendo em Guarulhos, né? E aqui em São Paulo. Interessante. Eu tive aula de ética com você Isso e eu não sabia de toda essa história com a educação. Olha que interessante, né? é, Que gostoso que eu estou podendo te entrevistar e conhecer tudo isso. então, eu amo educação, amo. Legal. E para os alunos que estão fazendo psicologia, pensando em ir para escolar, quais seriam os conselhos que você tem? Então, olha, acho que o primeiro conselho é a gente poder fazer uma formação paralela em educação. Quando eu falo uma formação paralela, não é necessariamente fazer um curso de pedagogia, não é isso, tá? Mas é a gente conhecer autores da educação, né? Que muitas vezes, na nossa grade, em qualquer graduação em psicologia, nessas 4.000 e poucas horas que a gente tem, não dá conta, né? Então, é importante, por exemplo, né? Quando eu falei de Emília Ferreira, as pessoas têm geralmente uma aula no curso de graduação. É muito pouco, mas você pode aprender sim, Emília Ferreira, né? Hoje em dia a internet ajuda muito, né? Você pode procurar vídeos sobre a psicogênese da língua escrita e você aprender o processo de construção da escrita. Você vai trabalhar em educação, você precisa aprender como é que a criança constrói o raciocínio lógico matemático. Tem autores que falam disso? Tem, por exemplo, a Constance Camus tem um livro chamado A Criança e o Número, muito legal para você entender esse processo de construção do número, né? Então, conhecer um pouco sobre os diferentes autores, né? Estudar um pouco de Piaget, estudar Vygotsky, né? Por exemplo, para Vygotsky tem a Marta Coll de Oliveira, que ela tem o livro e ela tem um vídeo sobre esse livro. Então, é um primeiro passo para você conhecer um pouco mais de Vygotsky. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente na escola, a gente vai somar com os outros profissionais, né? Mas para você ser ouvido, é importante que você fale a linguagem dos professores, né? É importante que você conheça esse processo educativo. Assim Então, como o psicólogo organizacional tem que entender a linguagem do negócio, né? O psicólogo escolar também tem que entender a linguagem escolar, né? com certeza, né? E eu acho que é por aí. E hoje em dia, como vocês sabem, né, a psicologia escolar, ela está voltando a ficar em alta, não é? E a gente espera que realmente essa lei, né, seja efetivada até dezembro, que é o limite, né, para a contratação dos psicólogos nas escolas. Que legal. Muito bom. Esses autores, então, você pode só repetir para mim? Sim, que eu acho que é importante os alunos Sim. lerem. Então, Marta Coll de Oliveira, Tá. Constance Camus. Da Constance Camus, acho que o primeiro livro que é legal ler chama-se A Criança e o Número, Legal. tá? Que eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que também é interessante a gente entender um pouco sobre como é a significação desse processo de aprender para a criança, né? Para a criança e para o adulto. Então, ela não é psicóloga, né? Mas a Alicia Fernandes, ela vai falar muito sobre a relação ensinante-aprendente. A Alicia Fernandes tem vários livros, tá? Eu sugiro começar por um mais leve, que chama-se A Mulher Escondida na Professora. Olha que lindo esse É, título. A Mulher Escondida na Professora. É muito legal esse livro. Por que chama-se A Mulher Escondida na Professora? Porque a Alicia Fernandes, ela fala um pouco, ela faz uma junção da psicanálise
e da epistemologia genética, da teoria de Piaget, né? Então, ela fala que nesse ato de ensinar existe uma mulher, existe um ser, uma pessoa. Então, por isso que é a mulher escondida na professora. E dentro desse livro, ela fala de modalidades de aprendizagem e modalidades de ensinagem, que são moldes que a gente tem de aprender. Então, por exemplo, né, a nossa primeira ensinante foi a nossa mãe, né? Então, a gente aprendeu a mamar a partir da nossa relação com a mãe, né? Se a gente colocava mais força nesse sugar ou menos força, casar o ritmo da nossa respiração enquanto bebê, da respiração com a mãe. Então, isso vai criando uma amálgama, né, de como aprender, né? E esse amálgama pode ser muito favorável ou desfavorável, dependendo desse vínculo, né? E aí isso vai, todas as suas aprendizagens futuras estão em cima dele. É claro que você pode ressignificar. Você pode ter tido uma experiência não muito boa com sua mãe, mas você pode ter uma professora, logo nos primeiros anos, processo de escolarização, que te ensina de uma maneira mais acolhedora, mais gostosa, e você ressignifica e volta a ter prazer em aprender, né? Legal. É muito legal. Então, a Alicia Fernandes também acho que é uma autora que quem for trabalhar com escola deveria conhecer. Então, na sua clínica, você atende só crianças, você também atende adultos, e você atende com psicanálise, mas também usando, com certeza, esses autores, é isso? não, com os adultos eu trabalho numa abordagem psicanalítica, kleiniana, tal, né? Kleiniana. Kleiniana. E com as crianças, aí muitas vezes acabam sendo crianças com dificuldades de aprendizagem. Legal. Né? Então, é um trabalho mais psicopedagógico. Então, e nessa abordagem mais psicopedagógica, a gente trabalha com jogos, né? Diferente de uma ludoterapia. Quando é ludoterapia, trabalha com uma caixa lúdica, a criança que escolhe os jogos. Tal. Num trabalho psicopedagógico, você pode fazer um combinado com a criança. Né? Numa sessão, ela escolhe com o que ela quer brincar, e na outra sessão, você sugere alguma coisa. Né? E aí você vai introduzindo alguns jogos que lidam com as dificuldades que essa criança tem. Sim. Muito bem. O que mais você gostaria de compartilhar com os alunos? Olha, eu acho assim que uma coisa importante assim, no primeiro momento você experienciar todas as possibilidades, né? Vou dar um exemplo, no meu caso, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha essa experiência do vocacional, de um trabalho de psicólogo escolar, tal, mas o meu primeiro ano me seduzia para a clínica, né? Na verdade, isso é algo que acontece nos cursos de psicologia até hoje, né? Há um montante maior de disciplinas ligadas à clínica do que as outras áreas, né? Então, por exemplo, na época, eu não me interessava muito por psicologia escolar durante a graduação, sabe, em termos de teoria, né? Mas aí a vida foi me colocando numa situação de psicologia escolar e eu fui correndo atrás daquilo que na faculdade eu não era meu primeiro interesse. Então, acho que uma coisa importante é a gente ficar aberto, né? Aberto às diferentes possibilidades, aos diferentes campos de atuação do psicólogo e também às diferentes teorias, né? E ler, né? Acho que você tem que ler aquilo que você gosta também, né? É fundamental. E hoje em dia, a internet. Gente, olha, realmente a internet ela veio para ajudar muito a formação da gente. Tanto em termos de coletânea de textos, né, com o Google Acadêmico, você encontra textos muito bons, né, quanto em termos de boas aulas no YouTube. Né. Ótimo. Agradeço demais a entrevista, Maria Lúcia. Para mim foi um prazer conversar com você, Patrícia, e com vocês também, gente. Eu acho que quando eu preparar a chamadinha, eu vou falar, gente, quem está querendo ir para escolar, não pode perder essa entrevista. Olha, e vale a pena. Olha, o mundo da escola é um mundo muito gostoso, muito, muito mesmo. Então, eu te agradeço, Maria Lúcia, de coração.
a sua disponibilidade e toda essa paixão com que você falou da área que você gosta. E eu acho que isso vai ajudar bastante os alunos. Muito obrigada. E obrigada, gente. O que precisarem, estamos aí na Liberdade e em Santa Amaro. Tá ótimo. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Eu sempre fico emocionada quando vejo nossos professores falando com tanta paixão da psicologia. Espero que você tenha gostado. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima!